Jesus. Hey. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Intenções para a Santa Missa. Falecidos: Maria Ferreira Campos, pela recuperação da saúde de Oswaldo de Oliveira Mota, Edir Souza de Oliveira. Irmãs e irmãos, iniciando o sagrado trigo da paixão, morte, sepultura e ressurreição do Senhor, celebramos hoje a comemoração da ceia do Senhor. Somos colocados no caminho da glorificação de Cristo na cruz, ao celebrar a Páscoa do Senhor em sua última ceia. Nesta celebração, agradecemos ao Pai por seus ministros ordenados e pelo serviço apostólico a eles confiado. Para receber os nossos celebrantes, os ministros e leitores. Teu qual somos salvos e livres.
o tríduo pascal. Por isso nós podemos levantar nossa mão direita na direção do altar e apresentar a Deus todas as nossas necessidades. Nesta mesa acontece o maior milagre da face da terra. O pão deixará de ser pão e o vinho deixará de ser vinho, e será o corpo e sangue do Senhor. Recebe, Senhor, a vida de cada pessoa aqui presente, recebe a saúde, recebe a família, recebe a preocupação, a enfermidade, recebe todo sentimento de insegurança no qual estamos mergulhados neste período desta pandemia. Recebe, Senhor, a nossa fé e a nossa gratidão. Louvores e glórias a Ti, Senhor. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Senhor, tem de piedade dos corações arrependidos. Senhor, tem de piedade dos corações arrependidos. Tem de piedade de nós. 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 Jesus, tem de piedade dos pecadores tão humilhados. Jesus, tem de piedade dos pecadores tão humilhados. Tem de piedade de nós. 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 Senhor, intercedeis por nosso Pai. Tem de piedade. Senhor, intercedeis por nosso Pai. Tem de piedade. Tem de piedade de nós. 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 Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória, glória, anjos no céu, cantam todo o céu amor. E na terra, homens
no íntimo do seu coração, você que está aqui na igreja, você que nos acompanha ou nos acompanhará em outro horário, apresenta a sua intenção pela qual nós queremos rezar neste dia. Rezamos por todos os doentes, rezamos por seu Oswaldo, Delcina, tantos outros de nossa cidade, de nossa paróquia que estão necessitados da nossa oração. Dona Dora, do apostolado da oração, Dona Chica, também gosta muito de vir à igreja, mas já não consegue, Dona Maria Conceição, lá do Pobre, todos os idosos sejam visitados neste período passado. Ó Pai, estamos reunidos para a Santa Ceia, na qual o vosso Filho único, ao entregar-se à morte, deu à sua igreja um novo e eterno sacrifício, como banquete do seu amor. Concedei-nos com mistério tão excelso chegar à plenitude da caridade da vida, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este mês será para vós o mês dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a comunidade dos filhos de Israel, dizendo: no 10º dia deste mês, cada um tome um cordeiro por família, um cordeiro para cada casa. Se a família não for bastante numerosa para comer um cordeiro, convidará também o vizinho mais próximo, de acordo com o número de pessoas. Deveis calcular o número de comensais, conforme o tamanho do cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho, de um ano. Podereis escolher tanto um cordeiro como um cabrito, e devereis guardar preso até o dia 14 desse mês. Então, toda a comunidade de Israel reunida o imolará ao cair da tarde. Tomareis um pouco de seu sangue e untareis os marcos que atravessam a porta nas casas em que o comerdes. Comereis a carne nessa mesma noite, assada no fogo, com pães ázimos e ervas amargas. Assim devereis comer, com os rins cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. E comerei às pressas, pois é a Páscoa, isto é, a passagem do Senhor. E naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. E infligirei castigo contra todos os deuses do Egito, eu, o Senhor. O sangue servirá de sinal nas casas onde estiverdes. Ao ver o sangue, passarei adiante, e não vos atingirá a praga exterminadora. Quando eu ferir a terra do Egito, este dia será para vós uma festa memorável em honra do Senhor, que
é a vez de celebrar por todas as gerações como instituição perpétua. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, o que eu recebi do Senhor foi isso que eu vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. Do
depois da ceia, tomou também o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei isso em minha memória. Todas as vezes, de fato, que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor até que ele venha. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha posto tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés. Respondeu Jesus: agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: se eu não te lavar os pés, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então não lava somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar senão os pés,
porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo, e disse aos discípulos: compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Portanto, seu Senhor e Mestre, vos lavei os pés. Também vós deveis lavar os pés uns aos outros. Deixo-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu vos dou o novo Com esta celebração solene, nós abrimos o tríduo pascal. Começamos hoje uma única celebração que vai culminar na vigília pascal. Então amanhã não haverá missa, sexta-feira santa não tem missa, porque nós iremos comungar o Cristo imolado por nós hoje. Amanhã meditaremos na sua paixão e morte. E quem vem meditar na paixão e morte do Senhor, bem ainda mais poderá celebrar com alegria a Páscoa de sua ressurreição. O Pshá, a passagem de Deus, de Cristo pela morte para a vida. E nós comemoramos hoje também o dia do sacerdócio da nova aliança. No Antigo Testamento, Deus tinha escolhido entre Moisés e Arão duas funções. Moisés teria a profecia e Arão teria o sacerdócio. Todos os filhos de Arão, os filhos, netos, bisnetos, tataranetos, já nasciam sacerdotes, de uma linhagem sacerdotal. Sabemos que Jesus, por ter parentesco com Isabel, que era esposa de Zacarias, todo mundo parente, Jesus tinha um pouco também do sangue sacerdotal levítico, ainda que a sua tribo predominante era a tribo de Jessé, era filho de Davi, não era a tribo de Levi, porque ele, em sua vida, durante os seus 3 anos de vida pública e os 30 anos de vida oculta, Jesus não foi sacerdote, Jesus foi diácono. O diácono
quer dizer aquele que serve. Jesus serviu aqueles que estavam cegos, recobrando a vista. Jesus serviu aqueles que estavam mudos, lhes recobrando a voz, a fala. Jesus serviu aqueles que estavam excluídos, trazendo-os para o meio da multidão. Jesus serviu, dando dignidade à mulher que tocava na orla do seu manto, que era tida como amaldiçoada, porque vertia por 12 anos um fluxo de sangue. Este é o diácono Jesus. Mas agora inicia o mistério do Cristo da nossa fé, o Cristo ressuscitado, que nesta noite, que é noite por causa do governador, que agora não pode sair, nunca vi agora, vamos celebrar a vigília pascal 4h30 da tarde. Deus vai ter que perdoar esse povo, porque só Deus para perdoar mesmo esse juízo desse povo. Porque pelo menos eu quero dizer para vocês, religião para mim não é um acessório, é fundamental. E não é porque eu sou padre, é porque eu fui batizado, é porque eu sou cristão. Então nesta tarde, a gente tirando o hashtag do chão de orelha, que vai bombar por aí, não estou nem aí. Nesta tarde, nós estamos celebrando, entrando no mistério pascal de uma mudança sacerdotal. O sacerdócio vai se configurar em uma escolha de Cristo. Cristo chamou entre os discípulos 12. E qual é a função que ele deu para os discípulos? Deu o poder de pregar o Evangelho e ficar com ele. Então os discípulos, os 12 apóstolos, anunciavam o Evangelho e permaneciam com o Mestre. Esta será uma configuração diferente, porque entre os discípulos, todos não eram da tribo de Levi, todos não eram descendentes de Arão, cada um vai vir de uma realidade social diferente. Pedro é pescador, João era filho de Zebedeu, os filhos de Zebedeu, Tiago e João, que eram também pescadores. Tomé, Judas Iscariotes também. Meus irmãos, todos eles vão participar do mesmo sacerdócio da nova aliança, que não será um sacerdócio conferido de maneira conclusa num homem só, mas será uma partilha do único sacerdócio de Cristo, quando, deixando de ser diácono, ou ainda mais, exercendo uma diaconia universal, ele sobe à cruz, e lá na cruz, ele se torna rei e sacerdote. Ele é o verdadeiro altar, ele é a vítima, o cordeiro que nós ouvimos na primeira leitura, imolado por nós. Ele é o verdadeiro sacerdote, porque o sacerdote é quem oferece a vítima. E Jesus, quando foi perguntado por que ele não se defendia, porque eu tenho poder, ele disse: ninguém tira minha vida, eu a dou inteiramente. Ao sacerdócio de Cristo, ele próprio oferece o sacrifício do seu corpo. Para que nós podemos dizer assim, para que nós pudéssemos participar da reconciliação da humanidade. A humanidade outrora vivia nas trevas, vai dizer Isaías, já nas profecias sobre o nascimento de Cristo. Não quer dizer que quando ele nasceu, as trevas foram vencidas em plenitude, mas na cruz, foi esmagada. Na morte de Cristo, morreu também a própria morte. Isso é a pregação de amanhã, Mas, por que o Senhor está falando tanto de morte, de sacrifício? Porque a Santa Missa é a presentificação
dizia o Dom Henrique Soares para nós no retiro, lá no seminário, é a presentificação do único sacrifício de Cristo. Nós, na cada Santa Missa, Jesus não é sacrificado de novo. Isso é heresia, viu? Tem piedades populares aí que assim, para de histeria, para de bobagem. Cristo não é sacrificado novamente, mas é renovado o seu sacrifício. É presentificado o único sacrifício de Cristo, acontecido há 2000 anos atrás, no altar. E a missa, Tiago, para que aconteça esse milagre, precisa ser uma missa de 2 horas. O padre precisa estar altamente inspirado. A igreja tem que estar iluminada, ar-condicionado funcionando, a música tem que estar boa. Não depende nem do tempo, nem da arte, da música ou dos artifícios de um templo, porque até mesmo aquela missa celebrada debaixo de uma jaqueira, no meio de uma tribo de índios, tem o poder de presentificar o único sacrifício de Cristo entregue pela remissão da humanidade. Por isso que é bonito quando nós ouvimos a própria oração eucarística, em que nós dizemos: formai, Senhor, um só corpo e um só Espírito. Nós todos, enquanto igreja, pelo sacerdócio de Cristo, conferimos a um pobre pecador, a um pobre servo, a um diácono, a um presbítero da igreja, conferido a mim, para que todos nós possamos subir ao banquete nupcial do Cordeiro de Deus, que presentifica e antecipa o banquete universal do Reino Eterno, quando nós todos seremos um com Deus e Deus será um conosco. Aí gera aquilo que nós dizemos quando vamos na fila: vou receber a comunhão. Nós vamos comungar. O interessante é que, ao comungar, nós deveríamos estar incomodados. Devemos nos perguntar bem: eu vou para a fila da comunhão para comungar com a vida de Jesus, como é que está a minha vida? Eu vou comungar, receber Jesus na minha língua, e o que faz a minha língua durante o dia? Em que me ocupa a minha mente? Em que tem deleitado o meu coração? Porque a comunhão só será frutuosa, a comunhão só será perfeita quanto mais buscarmos estar em estado de graça, porque senão estaremos tomando a nossa própria condenação. E se todo mundo soubesse valorizar o que diz a palavra de Deus sobre a Eucaristia, ninguém faltaria uma Santa Missa. Não importa se ela é domingo, se ela é na semana, se ela tem pouca gente, se ela tem muita gente, se o padre é gago, é mudo, é surdo, não importa. Porque todas as vezes em que nós nos reunimos e que o sacerdote repete os gestos e palavras de Jesus, acontece ali o mistério fidei, o mistério da nossa fé. Não é mistério não é mistério se nos tocasse a inteligência, porque tudo que eu falei ainda é aproximação, porque nós só iremos entender o valor da Santa Missa quando nós partirmos desta terra. E eu digo mais: muitos estão no inferno chorando, porque na vida não souberam valorizar a igreja e os sacramentos.
que a dor das almas danadas é de verem quanta graça eles abandonaram, se voltando contra Deus, se voltando contra o amor misericordioso de Cristo, que nunca disse, nunca pregou a destruição do pecador, mas a destruição do pecado. Nunca excluiu ninguém, mas quis resgatar a dignidade de todos aqueles que estavam à margem da sociedade. Irmãos, este é o mistério de uma doação profunda, porque agora Cristo vai se dar, não apenas na cruz, mas Ele vai se dar de maneira vulnerável, frágil, para a nossa salvação. Nós poderemos mastigar o seu corpo, a sua própria pessoa. Católico, você recebe Jesus. Para de dizer: eu vou tomar a hóstia. Tem gente que fala parecendo que é uma coisa. Ele está nada. Olha, mas dá vontade de dizer umas coisas que eu tinha que desligar ali. Irmãos, pelo amor de Deus, vou receber a pessoa de Jesus, corpo, sangue, alma e divindade, porque o demônio tem medo da alma que se une a Deus. Porque quanto mais unidos a Deus nós somos, nós geramos em nós as graças de reproduzir, aonde nós passamos, a presença viva de Deus. E aí nós vamos ver como Paulo dizia: já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Amados irmãos, para terminar, eu queria lembrar vocês que neste dia, que eu pudesse fazer entre aspas, é a ordenação dos apóstolos, né? Todos os apóstolos são ordenados bispos hoje. O bispo tem a plenitude dos sacramentos, a plenitude do sacerdócio. Como os apóstolos eram os mais próximos, eles não eram apenas presbíteros, mas todos eram bispos. Nós vemos como que Deus quis cooperadores e ainda conta com novos colaboradores. Deus não chamou os mais perfeitos, mas Ele nunca negará a graça da perfeição àquela alma que buscar de todo o coração. Entre os 12, Jesus também a experimentava uma dor profunda, porque havia um que haveria de trair. E eu dizer para vocês, Judas, no dia da ordenação dele, ele vendeu Jesus por 20 moedas de prata, pelo preço de um escravo. Irmãos, a igreja poderia acabar ali, ninguém iria acreditar mais na igreja. Como é que eu vou acreditar na igreja se o bispo lá traiu o próprio Senhor? Esse lugar não é para mim. Não tem gente que diz assim: eu não vou na igreja porque fulano fez isso, porque fulano fez isso. A igreja não caiu quando Judas, que era bispo, traiu Jesus. Não é a traição de quem quer que seja dentro da igreja que vai macular a santidade da igreja. Ela é una, santa, católica e apostólica, e tem o poder de levar a santificação a todos aqueles que se sentem como filhos benditos de meu Pai, convidados e felizes para participar do banquete do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus, subimos.
elevemos as nossas súplicas ao Senhor, que lavou os pés dos apóstolos e nos deu o sacerdócio e a Eucaristia, dizendo com toda confiança: Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Pelo Papa Francisco, pelo nosso bispo Dom Jair e seus presbíteros, para que vivam o sacerdócio como serviço e se deem inteiramente a seus irmãos, oremos. Cristo, tende piedade de nós. Por todo o povo santo de Deus, para que em Cristo, lavando os pés a seus apóstolos, descubra o que quer dizer servir, oremos. Cristo, tende piedade de nós. Pelos cristãos divididos entre si, para que o memorial da ceia de Jesus seja para eles um ardente apelo à unidade, oremos. Cristo, tende piedade de nós. Pelos doentes, moribundos e agonizantes, para que recebam a santa unção e a Eucaristia e o auxílio da nossa caridade, oremos. Cristo, tende piedade de nós. Por todos nós que celebramos esta Páscoa, para que a comunhão do corpo e sangue de Jesus nos leve um dia a participar da Páscoa eterna, oremos. Cristo, tende piedade de nós. Jesus, mestre divino, que chamaste os apóstolos a nos seguir, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, continuai a repetir o convite a muitos de nossos jovens, dai coragem às pessoas convidadas, dai força para que eles sejam fiéis, como apóstolos eleitos, como sacerdotes, como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. Senhor Jesus Cristo, neste dia em que nos convidais como amigos a comer convosco a Santa Páscoa, tornai-nos dignos de participar do banquete eterno do vosso reino, vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Junto com o pão e o vinho, coloquemos nossa vida no altar do Senhor. Os cristãos tinham tudo em comum, dividiam seus bens com alegria. Deus espera Deus de cada um, se retrata com amor no dia a dia. Deus espera Deus de cada um, se retrata com amor no dia a dia. Deus criou este mundo para todos, criminais e arrebatir, com os outros o pão a instrução, e o progresso fazer o irmão sorrir. Os cristãos tinham tudo em comum, dividiam seus bens com alegria. Deus espera Deus de cada um, se retrata com amor no dia a dia. Deus espera Deus de cada um, se retrata com amor no dia a dia. Mas assim, não fiquem riqueza, é só o homem que
seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, com tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e toda a sua santa igreja. Concedei-nos, ó Deus, a graça de participar dignamente da Eucaristia, pois todas as vezes que celebramos este sacrifício, em memória do vosso Filho, torna-se presente a nossa redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever de salvação, darmos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Ele, verdadeiro e eterno sacerdote, oferecendo-se a vós pela nossa salvação, instituiu o sacrifício da nova aliança e mandou que o celebrássemos em sua memória. Sua carne imolada por nós é o alimento que nos fortalece. Seu sangue por nós derramado é a bebida que nos purifica. Por essa razão, os anjos do céu, as mulheres e os homens da terra, unidos a todas as criaturas, proclamamos jubilosos vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. Santo é o Senhor, o céu e a terra. Santo é o Senhor, proclamam vossa glória. Santo é o Senhor, bendito que vem. Santo é o Senhor, em nome do Senhor. Santo é o Senhor, ó Santa Casa Pura. Santo é o Senhor, ó Santa Casa Pura. Pai de misericórdia, quem sobra em nossos louvores, nós os pedimos, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar. Abençoai-nos Nós as oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica, conceder-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo Papa Francisco, por nosso Bispo Jailton e por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. conservai a vossa igreja sempre unida. Lembrai-vos, ó Pai, dos nossos filhos e filhas, de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade, a dedicação e o servir, e eles vos oferecem conosco este sacrifício de louvor, por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, amai de vosso Filho. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos este dia santo em que nosso Senhor Jesus Cristo foi entregue por nós. Veneramos a sempre Virgem Maria, Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, e também São José, esposo de Maria, os santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André e todos os vossos santos. Recebei, ó Pai, com bondade a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família, em memória do dia em que
que nosso Senhor Jesus Cristo entregou aos seus discípulos, para que o celebrassem, o mistério do seu corpo e do seu sangue. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, a aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue para padecer pela salvação de todos, isto é, hoje, ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos da voz ao Pai, deu graças e partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Pai, esta oferenda como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e sangue de vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, e de todos que partiram desta vida, marcados com o sinal da fé, todos os falecidos de nossa paróquia, das nossas famílias, principalmente os que foram ceifados por esta enfermidade maligna. A eles e a todos que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. Lembrai-vos, amai dos vossos filhos. E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista,
Batista, Estevão, Matias e Barnabé, e todos os vossos santos, por Cristo Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por ele não cessais de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Participar do banquete da Eucaristia, sinal de reconciliação e vínculo de união fraterna, rezemos juntos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Nosso reino, poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos que eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, retirai o pecado do mundo. Tende piedade de Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, que eu não sou digno de mim, regressa na minha palavra, e nada seja a sua palavra e serei salvo.
Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, que hoje nos renovastes pela ceia do vosso Filho, dai-nos ser eternamente saciados na ceia do seu reino, por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos nos assentar um pouquinho. Então hoje, amanhã, dia 1º, amanhã, dia 2, nós teremos aqui às 15 horas a celebração da adoração da Santa Cruz, celebração da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse ano foi a missa do lava-pés sem lavar os pés, e vai ser a celebração do beijo da cruz sem beijar a cruz, né? São coisas do nosso tempo, mas eu quero convidar vocês aqui amanhã, no momento em que nós estaremos expondo a cruz do Senhor, você traga de sua casa uma cruz. Você que tem na sua casa uma cruz, na parede, ou no quarto, ou padre, eu não tenho nenhuma cruz, nem no meu pescoço, mas você tem a cruz do terço, então traz. E naquele gesto de amor por Jesus, no momento que o padre for beijar, que é só o padre que beija, nesse caso, né, da pandemia, na hora que o padre beijar a cruz de Cristo, que é uma cruz só, é um sofrimento só, esse amor de Jesus que você tem no seu coração seja sentido por Jesus, tá bom? Então cada um traz a cruz de casa. E sábado santo às 16h30, vigília pascal, todos nós devemos trazer as velas, porque nós iremos renovar o nosso batismo. Nós todos, católicos, cristãos, nascemos para aquela noite santa. No domingo nós teremos a Santa Missa aqui 7 da manhã, às 9 horas da manhã na comunidade Aparecida, e também às 16h30 nós vamos ter celebrações aqui na Matriz e na São Cristóvão, tá bom? Às 16h30. Não temos bênção final, também não teremos a capela de adoração para fazermos a vigília, mas nós vamos fazer um momento de adoração a Jesus. Não sublime Senhor.
que possamos colher continuamente os frutos de vossa eficácia redentora. Vós que sois Deus como Pai, na unidade do Espírito Santo. Fiquemos um momento em silêncio. Silêncio profundo, porque nesta noite Jesus foi traído e entregue aos soldados para ser zombado por eles, para ser cuspido, maltratado, flagelado. Esta noite Pedro traiu Jesus, Judas traiu Jesus, e Pedro negou Jesus 3 vezes, uma negação que também é traição. Mergulhemos em todo o sentimento que está no coração de Jesus agora. Jesus é Eucaristia, o Senhor que está aqui, Senhor, com toda a tua dor, o abandono, nós te abandonamos, Senhor, nas vezes que te negamos, nós o traímos, Senhor, todas as vezes que não vivemos a tua palavra. Só cabe a cada um de nós nesta oração pedir piedade, Senhor, e misericórdia. Façamos o silêncio de adoração. Graças e louvores se dê a todo momento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Jesus, eu confio em vós. Amado irmão e irmã, Jesus vai voltar para o sacrário, mas hoje nós não podemos sair da igreja conversando com ninguém. Nós vamos mergulhar no silêncio. Hoje e a celebração de amanhã começam com o silêncio, porque nós não temos palavras para expressar o amor de Jesus por nós. Então, em silêncio, depois que nós depositarmos o Senhor no sacrário, nós iremos sair da igreja em silêncio. Não é para sair cumprimentando ninguém, é para sair em silêncio. Entenderam? Você que está em casa também, faça silêncio. Guarde Jesus no sacrário da sua casa, no sacrário do seu coração.